está lembrando aqui? Que o sacrifício de Cristo alcançou os erros do passado, mas também os tropeços que podem acontecer no futuro. Mas observe, isso não é uma licença para a gente pecar. Observe que ele coloca um todavia. Se acontecer o pecado, não se desesperem. Vão lá para o advogado, confessem, trabalhem junto com ele. Então, na prática, isso significa que nós somos salvos não porque nós reconhecemos cada um dos nossos pecados nominalmente, um por um. Como já vimos, isso seria impossível. Imagine você reconhecer e lembrar todos os pecados desde que você nasceu e confessar um por um. Isso seria impossível para nós. Mas nós somos salvos porque reconhecemos a nossa condição de pecadores, nosso fracasso em cumprir a vontade de Deus e reconhecemos o sacrifício perfeito de Cristo capaz de eliminar a condenação daquele pecado, daquele tropeço. Assim, dessa forma, se por exemplo eu cometer um pecado agora, nesse momento, e um segundo depois eu cair aqui com um infarto e não tiver tempo de me arrepender desse pecado e confessar esse pecado objetivamente a Deus, isso não significa que irei perder a minha condição de salvo. Precisamos entender muito bem isso. Não significa que eu irei ficar se Jesus voltar exatamente agora. Então eu fiz algo, eu dei um trupicão exatamente nesse momento e a trombeta toca e Jesus volta e pronto, acabou para mim. Não, o sacrifício de Jesus ele foi 100% perfeito para me salvar. Mas eu vou te explicar agora por que eu não perco dessa forma. Olha só, isso tem um simples motivo. O nosso Deus, ele sabe perfeitamente e exatamente quando um pecado acontece na vida de uma pessoa por um erro pontual. Ou seja, ele sabe que um servo dele não vive na prática do pecado. Aquilo foi um erro pontual e aquilo está perdoado pelo sacrifício de Cristo. E quando esse erro acontece, por exemplo, como prática de vida, o Senhor também sabe. Ou seja, se a pessoa está longe dele, se não é um salvo verdadeiro e vive na prática do pecado, Deus também sabe. E a gente precisa entender esse conceito. Observe que João explica em 1 João 9 da seguinte forma: todo aquele que é nascido de Deus, então veja, o crente verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Então, eu não estou na prática do pecado. Eu cometi um erro agora e morri. Eu não vivo na prática, eu sou um salvo verdadeiro. O Senhor sabe disso, sabe que eu sou esse servo. Diz o texto, pois o que permanece no Senhor, o que permanece na pessoa, no crente verdadeiro, é a divina semente. Por isso que ele não pode viver pecando, diz o Senhor, porque ele é nascido de Deus. Então Deus conhece tudo isso, a gente não pode, não precisa ficar com medo dessa questão. Mas eu reconheço que é necessário explicar mais um pouco sobre esse medo que muita gente tem do seguinte: olha, eu tenho medo de cometer algum erro e, de repente, eu não ir com Jesus, eu não ser salvo. Preste bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora, que é muito importante. Algumas pessoas têm medo, por exemplo, de cometerem um erro nesse momento de suas vidas e esquecerem de pedir perdão por algum motivo, ou até mesmo nem achar ou saber que aquilo era um erro e depois reconhecer, mas quem sabe não conseguir reconhecer e perderem a salvação caso morrerem sem pedir esse perdão, ou se Jesus volta exatamente nesse momento como nós exemplificamos. Eu preciso dar um recado para você. A sua salvação, se você é servo verdadeiro, você não perde. E eu vou te explicar por quê. Porque ela é obra de Deus em nossa vida. Não depende de obras nossas, mas é graça de Deus em nós. Observe o texto que diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas presbítero, então eu posso agora começar a pecar à vontade, já que eu sei que eu não perco a salvação? Eu já te explico um pouquinho sobre isso. De todos aqueles que Jesus salvou, diz a Bíblia,
nenhum se perderá, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Depois você pode ler lá Romanos 8, 38, 39. O apóstolo Paulo diz lá, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada é 100%, nada pode nos separar. Além disso, a palavra de Deus nos ensina que quem garante que nada pode nos separar do amor de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Observe em João capítulo 10, versículo 28 e 29, que o Senhor diz o seguinte, está falando das suas ovelhas, que ouvem a sua voz, portanto, não estão na prática do pecado. Diz ele, eu lhes dou a vida eterna, é salvação. E diz o texto, jamais perecerão, ninguém. Então observe essas palavras, ninguém jamais as arrebatará da minha mão, de Jesus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ou seja, nós estamos selados pelo Espírito Santo, ninguém pode arrebatar a gente das mãos do Pai. Se você é um salvo de verdade, se recebeu Jesus em seu coração, você não vai ficar quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, mesmo que você cometa algum erro impensado e não dê tempo, nem mesmo se porventura se esquecer de confessar um pecado. Obviamente, eu estou falando aqui daquele que não vive na prática, ok? Pelo contrário, todos que são de Cristo verdadeiramente estarão com ele, nenhum se perderá. Mas aqui eu tenho certeza que muitos vão me dizer o seguinte, ok, presbítero, então, já que eu sou salvo mesmo, então eu vou viver uma vida pecando à vontade, sem me preocupar com nada, já que Jesus então vai me salvar. Olha só, esse é o maior absurdo que eu já tenho ouvido na minha vida. Quem tem um pensamento desse tipo é o que nós chamamos de convencido e não convertido de verdade. O convertido de verdade, conforme o apóstolo João, nos ensinou, ele não tem o desejo de viver essa vida, não. O convertido de verdade, ele tem total tristeza pelo pecado. E quando ele fica sabendo dessas verdades da Bíblia, que ele está nas mãos de Jesus, ele tem alegria em saber que sua salvação está nas mãos de Deus e ele se esforça em ser santo. E conforme o apóstolo João nos ensinou, ele não vive na prática do pecado, mas porventura ele pode pecar, porque a natureza humana pode tropeçar, mas não como uma prática. E se isso acontecer e Jesus voltar ou ele morrer, ele ainda assim será salvo. A nossa vida, a nossa salvação não depende de uma confissão de cada um dos nossos pecados, conforme nós aprendemos aqui. A gente precisa ter isso em mente e, claro, saber disso vai nos trazer ou nos conduzir a uma ideia de um crente verdadeiro de fazer cada vez mais obras de santidade para agradar a Deus, ok? Ok? Se você então quer aprender mais da Bíblia, lembrando, primeiro comentário fixado. E agora, vou deixar mais um vídeo sobre salvação. Será que é possível perder a salvação se eu não querer me batizar? Tem gente que diz o seguinte, olha, eu sou igreja aqui em casa e eu não vou me batizar. Essa pessoa, ela é salva? Tudo nesse vídeo aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.